Oi pessoal, Thaís aqui do canal Folha Pintada. Hoje então eu tô trazendo essa cestinha aqui, olha, que a gente faz sem precisar costurar na máquina, né? A gente apenas faz a ligação dos cordões mais grossos com nós. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso, tá bom? Eu tô deixando a lista de materiais aqui na descrição do vídeo e também algumas dicas, tá? E vou deixar o link do Instagram, que também tem lá a respeito da combinação de cores, o que fica, quais as cores que ficam mais legais da gente estar combinando, tá bom? E quem não for inscrito no canal, já também convido para se inscrever, para ativar o sininho, para ficar sempre por dentro das novidades. Vamos lá trabalhar? Então vamos lá fazer a nossa cestinha costurando com nó. Eu vou precisar desse cordão aqui, que é um cordão de algodão trançado de 10 milímetros da Marvan, tá? Esse aqui é um outro tipo, mas a marca é essa. E eu vou usar os barbantes de número 8, laranja e verde dessa vez. E aí você pode fazer a combinação que você preferir aí de cores, né? Desde que elas tenham harmonia entre si. Então, eu vou começar prendendo esse fio verde, tá? Eu prendi aqui na ponta. Esse cordão a gente não vai precisar cortar, a gente vai usando ele diretamente do rolo. E agora, para fazer aqui a união, eu vou juntar aqui e vou passar o fio aqui por dentro. Na verdade, assim. Sempre por baixo. Esses daqui também prendi todos eles pela parte de baixo. Aí, eu vou prender aqui, apertar o nó, vou ajustar aqui a distância para eles ficarem mais ou menos equivalentes, né? Aqui, desse jeito. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a laçar, tá? Então, eu vou pegar o barbante, passar pela parte de baixo e vou começar a fazer festonê. Eu poderia fazer os dois fios ao mesmo tempo, porém, né, virar os dois. Mas eu já fiz o teste e eu achei que fazendo um de cada vez fica melhor, tá? Então, eu recomendo que você faça um de cada vez. Então, a gente faz aqui o primeiro festonê. O começo é um pouco chato, que ele vai querer abrir, tá? Mas não tem problema, a gente vai acertando. E aí, a gente faz aqui o segundo festonê. Assim, dá 2 voltas ao redor do cordão. De preferência, na linha paralela aqui, né? Na mesma linha desse. Então, a gente vai seguindo, não precisa ficar esticando muito esse fio aqui, não. É importante só deixar ele sempre na mesma, que ele é um pouquinho chato, então, deixar ele sempre do mesmo jeito, né? Não torcer ele assim. Quando for fazer o festonê, a primeira laçada é a laçada mais importante, porque ela trava o fio no lugar certo, né? O cordão aqui no lugar certo. E aí, a gente faz depois a segunda laçada. Então, gente, tem que ter paciência nesse comecinho, porque é a parte mais difícil. Depois fica um pouquinho mais tranquilo, tá? Aí, a gente vai continuando. É só fazendo o festonês, vai virando. Aqui. Então, sempre apertando primeiro esse. E aí, o segundo já fica mais fácil. Eu escolhi fazer com verde e laranja, que são duas cores que combinam entre si, tá? Como eu já falei antes, a gente pode escolher as cores de acordo, né, com até aquela tabela
Tem até no meu Instagram, que eu postei lá as cores que combinam, tá? Então, aqui é importante deixar bem apertado. E aí, é só ir fazendo assim. Então, no começo, a gente vai usar só o verde, tá? Depois, conforme vai abrindo a circunferência, a gente vai precisar adicionar mais fios, porque senão a distância entre eles fica muito grande e aí o trabalho não fica bom, né? Ele fica querendo abrir, enfim, perde um pouco de firmeza, vamos dizer assim. Então, ó, a gente vai fazer 4 voltas aqui dessa forma. E depois é que a gente vai adicionar a outra cor, tá? E depois o tamanho do fio vai depender da base que a gente vai usar, tá? Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Quanto maior a base, mais fios a gente vai precisar colocar e mais comprido também. Tá bom? Então, ó, essa daqui é a primeira volta, tá? Então, é a parte de baixo da cesta. Eu vou fazer mais 2 voltas e aí eu venho mostrar pra vocês como a gente continuar, tá bom? Então, olha, eu falei que eu ia dar 4 voltas fazendo nós. De fato, eu ainda não vou fazer nó, mas eu já vou começar a adicionar aqui a outra cor, olha. No meio aqui, entre uma cor verde e outra, né? Uma linha verde e outra, eu já vou começar a colocar um outro fio. Por quê? Como eu falei pra vocês, olha, já tô começando aqui a aumentar a circunferência. Então, se eu não fizer isso, vai ficar muita distância entre uma e outra, né? E aí não fica legal. Então, aí a gente vai continuando aqui, né? Fazendo o nosso festonê aqui, como eu falei pra vocês. Ajustando sempre o primeiro, pra ficar mais fácil, pra prender a corda e fazer aqui o segundo. Ó, nota que eu já fiz com mais facilidade agora, porque o começo é que é chato, porque tá muito pequenininho aqui, né? Então, agora já vai ficando mais fácil da gente fazer. Então, aí aqui, já vou fazendo a segunda laçada. E agora, eu vou adicionar mais uma cor laranja. Aqui, pego o fio dobrado ao meio e penduro sempre por baixo, dessa forma. Assim, aqui. E faço o festonê na sequência, tá? Então, eu vou fazer aqui, e aí depois eu volto para mostrar para vocês como tá ficando, tá? Então, terminei de pendurar todos os laranjas, né? E a minha referência de última corda que eu tenho que fazer é essa daqui, tá? Então, eu tô com todos eles, eu já tô com 4 laçadas, e eu vou fazer a próxima. Só que o que acontece aqui? Eu vou precisar de uma base. Então, eu tenho esse potinho aqui, eu vou pegar um pedacinho de fita crepe e eu vou colocar aqui na parte de baixo do meu trabalho e vou colocar aqui dessa forma, tá? Então, o potinho agora, ele vai ser a minha base para eu continuar fazendo o trabalho, tá? E aí, como eu falei antes, olha, eu fiz um outro que eu usei esse, que é maior, então eu vou gastar, logicamente, mais cordão e vou precisar recalcular a quantidade de barbante também, tá? Então, aqui é importante o quê? É ir seguindo sempre com o cordão a circunferência da sua base,
tá? Não esticar demais, porque senão eles vão ficando todos muito tortos, então tomar cuidado com isso, para tentar ficar o mais retinho possível. Mas se também não ficar retinho, não tem problema, porque isso aqui é um trabalho, acho que muito artesanal, né? É bem artesanal mesmo, e se ficar torto também faz parte do trabalho, é um trabalho que vai ser único, né? Então, para quem gosta, né, de trabalhos assim, eu gosto, particularmente eu gosto. Então, para você ir laçando, não estica demais, tá? Só vai contornando mesmo a sua base. E aí é só ir fazendo esse trabalho até chegar lá na ponta, tá? Eu vou fazer então e depois a gente volta a falar. Bom, então ficamos assim, olha, eu usei até o próprio cone aqui, emborquei o potinho e fiz aqui que facilitou bastante, tá? Então, aqui a nossa referência é sempre esse último aqui, que foi o último que eu fiz, então terminei aqui. Todos eles têm que estar com a mesma quantidade de nós, tá? Agora eu vou cortar aqui o cordão, vou deixar um pouquinho mais comprido para depois a gente fazer o acabamento dele. Vou tirar aqui o nosso potinho. E aí, pessoal, olha, essa daqui é a parte de dentro. Se você preferir, dá também para deixar desse lado, tá? Aí fica a gosto de cada um, fica super bonitinho também aqui. Eu vou deixar do outro lado mesmo, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou colocar isso daqui lá pra dentro, primeira coisa, né? Porque o acabamento tem que ficar interno. E aí, aqui, a gente vai ter que passar esses fios coloridos na trama aqui do nó, tá? Pra fazer o acabamento dele. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz essa parte. Bom, então eu vou ou usar uma agulhinha de crochê ou então uma agulha normal mesmo. E aí eu vou passar o fio aqui por dentro da trama, ó. Passo ele por aqui por dentro e corto. E assim eu vou fazer com todos eles, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer o acabamento aqui dessa parte de cima, tá? Eu vou pegar um fio à parte aqui e eu vou fazer um nó escondido. Então, a gente pega, deixa uma ponta pra cá, deixa a laçada pro outro lado. E como que eu vou fazer? Eu vou começar a enrolar abraçando aqui os dois últimos fios, tá? Assim. E vou fazer algumas voltas até que o nó fique seguro lá dentro. Então, umas 4 ou 5 voltas é suficiente. Aí, eu vou colocar aqui a pontinha do fio na laçada. E vou puxar por aqui. Prontinho. Aí, é só cortar as pontas. Tá feito o nosso nozinho. Esconde a pontinha aqui no meio. E tá feito aqui o acabamento de cima. Então, agora a gente vai para a parte final. Eu vou pegar de novo o meu potinho base, eu coloquei um plástico filme nele. E eu vou acertar aqui a nossa cestinha nele. Eu vou usar um copo para me facilitar, tá? E agora eu vou misturar aqui, eu vou preparar uma mistura de cola com água e vou passar nele todo. Bom, então eu fiz aqui uma mistura de cola com um pouco de água e um pouco de álcool, tá? Eu não apliquei ela pura para não formar gruminhos aqui, fica feio entre
as voltas, por isso que eu diluí ela um pouco. E aí, com uma escovinha de dente já usada, eu vou pegando e vou passando em tudo, procurando encharcar bem para ele endurecendo. E aí a quantidade, pessoal, vai depender do tamanho da cestinha que você tá fazendo, tá? Quanto maior, lógico que você vai precisar de mais, tá bom? Então aí é só ir fazendo isso aqui e depois deixar secar de um dia para o outro, que ela já endurece, tá? Então, depois eu vou continuando aqui. Aí ela fica assim, olha, fica bem firme como essa daqui. Se houver necessidade, você passa depois por dentro também. Mas eu, quando eu fiz essa, eu encharquei bem, então ela ficou bem firme, ó, tá? Então é isso. Se vocês gostaram, já deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ser útil. E eu agradeço mais uma vez a companhia. Um beijo no coração de todos e até a próxima.